Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, nessa sexta-feira, para a gente trazer as atualizações do Santos no mercado da bola. Tem muita coisa acontecendo nessa sexta-feira. Até anotei aqui no meu papel, para não perder nada de vista, tá bom? Mas antes de a gente falar sobre tudo isso, sobre quais jogadores o Santos está tentando contratar, quem pode chegar, quem pode sair, quem está meio que distante do Santos, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para vocês também darem um like, ativar o sininho e hypar esse vídeo que é muito importante, tá bom? Agradeço muito a vocês pela audiência dos vídeos passados e espero agora que eu consiga atingir rapidamente os 190 mil inscritos nesse canal. Beleza? Gente, é o seguinte, o Santos está correndo nesse momento atrás de dois jogadores. Vocês devem estar acompanhando aí as notícias, as movimentações. E o volante chileno Filipe Loyola, do Independiente da Argentina, e o atacante Marino Inestrosa, do Atlético Nacional de Medellín, são os dois jogadores que o Santos está investindo. E o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, deu uma entrevista à ESPN falando sobre o Gabriel, indo ao encontro daquilo que eu falei para vocês. Não tem nada. Não vem pelo dinheiro, pelo valor envolvido, tá? E tem mais coisa, então, aquilo que eu prometi para vocês. Vamos começar a falar sobre o Loyola. Loyola é o seguinte, gente, é um volante de 25 anos e começou no Huachipato, jogou 3 temporadas no Huachipato, depois foi vendido na temporada passada para o Independiente da Argentina, onde fez grande temporada. Ele é jogador também da seleção chilena. Inclusive jogou contra o Brasil na derrota por 3-0 aqui no Brasil, foi substituído já no segundo tempo, aos 25 do segundo tempo, entrou no lugar dele o Echeverria, e é titular da seleção do Chile. A seleção do Chile também não é nada de outro mundo, mas ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Inclusive os números são muito interessantes. Nessa temporada ele fez 49 jogos. Foram 10 gols para volante, hein? Ele joga um pouquinho mais adiantado também, um segundo volante se for preciso, mas são 10 jogos e 4 assistências. Muito interessantes os números do Filipe Loyola. E o Santos tenta contratar esse jogador. O que se comenta aí no mercado é que o Independiente está querendo 6 milhões de dólares por 80% do passe do jogador. Tá? Aí você pode falar para mim, senhor Mani, mas o Santos já tem 4 volantes. Rincon, Arão, Schmidt e Zé Rafael. Sim, é verdade. O que eu fiquei sabendo, pelo que eu apurei, é que um desses jogadores está saindo. Qual é esse jogador? Eu não consegui descobrir quem é. Muito provavelmente quem estará se despedindo do Santos é o Rincon. Rincon tem um contrato com o Santos até o final do ano que vem. Ele tem 37 anos. Vai fazer 38 agora no próximo ano. Então o Santos tenta fazer um acordo com o Rincon, pelo que eu apurei, para que ele possa rescindir o contrato com o Santos. Tá? Embora seja um brilhante profissional, excelente de vestiário, agregador, é um cara que está sempre na boa, nunca reclamou, não cria problemas, mas o Santos entende que como a temporada que vem, o Santos vai ter, Paulista, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro, 4 competições, ele vai precisar encorpar esse elenco. E tem razão. Então, gente, é o seguinte, o Loyola, o Santos briga para tentar comprar o jogador, porque o Independiente não quer saber emprestar. Eles querem vender, eles são de grana. E repito, pediram 6 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos do jogador. É muita grana. O Santos não tem esse dinheiro, tá? O Santos não tem esse dinheiro. Vai ter que ser uma composição, provavelmente, dependendo da entrada de dinheiro, da saída de algum jogador. O do Rincon provavelmente não vai ser negociado. Óbvio que não. A ideia do Santos não é oficial, hein? Não vem pelo que eu apurei, perifericamente. Não é nada oficial, é perifericamente. É o Santos tentar um acordo com o Rincon, e aí o Santos continuaria com 4 volantes. Loyola, Schmidt, Arão e Zé Rafael. E essa é uma posição nevrálgica no time de futebol. A gente sabe muito bem disso, porque o volante, ele tem que se defender, ele tem que jogar pelas beiradas, ele tem que atacar, ele tem que armar o jogo. E demanda um esforço físico muito grande. Então, por isso mesmo, o Santos entende que com a idade pelo que essa pessoa me falou, não é oficial, digo para vocês novamente, pelo que essa pessoa me falou, o Santos entende que a temporada que vem será muito desgastante e o Rincon seria muito prejudicado em função da idade.
tá? O interesse no Loyola é real, é concreto. Se é o Rincon que está saindo, oficialmente, eu não apurei com ninguém dentro do Santos. Eu conversei com uma pessoa fora do Santos, perifericamente, e ela falou para mim, Sormani, olha, deve ser o Rincon. Então estou contando para vocês aqui o que eu ouço, mas faço questão de frisar para vocês. Não é oficial essa história do Rincon, tá? Pode ser que seja um outro, pode ser que seja o Zé Rafael, pode ser que seja o Arão, pode ser que seja o Schmidt indo para o Japão, pode, tá? Mas o que eu deduzi numa conversa periférica com essa pessoa é que pode ser o Rincon. Mas o interesse pelo Loyola existe. Bom jogador, muito bom jogador, viria para agregar e bastante. Não é a posição que o Santos precisa, tá? Repito para vocês, o Santos precisa de um centroavante e de um ponta esquerda. Aí é que entra a próxima contratação do Santos, que o Santos está brigando, com o Boca Juniors, aí a parada é difícil. Porque o Boca Juniors gosta de um prestígio muito grande na América do Sul entre os jogadores. Agora, o Santos tem um trunfo, que é o Neymar. O Santos tem outro trunfo, que a camisa dele também é tão poderosa quanto a do Boca. Mas não tem, na América do Sul, a mesma penetração que a camisa do Boca. Porque o campeonato argentino, ele é transmitido na América do Sul inteirinha. Todo mundo vê. E a facilidade do idioma também é algo que conspira a favor do Boca nessa negociação com o Inestrosa. A gente sabe que muitos jogadores colombianos, equatorianos, paraguaios, chilenos vão para a Argentina principalmente por conta da facilidade do idioma. Aqui ele chega, já é outra coisa, é diferente. Embora seja um idioma muito próximo, tem essa dificuldade. Então o Boca entrando na parada para tentar contratar o Inestrosa dificulta um pouco para o Santos. O Atlético Nacional de Medellín quer também grana, 5 milhões de dólares. O que o Santos tenta fazer nesse negócio? Colocar o Morelos. Troca elas por elas. O Santos dá o Morelos e recebe o Inestrosa. Essa é a ideia do Santos. Porque o Morelos tem jogado, passou as 2 últimas temporadas no Atlético Nacional de Medellín, né? Lá no Atlético. E jogou muito bem. Foi artilheiro, campeão e tudo mais. O Atlético quer o cara. Ele é colombiano. Está na terra dele, no meio do povo dele. E o Atlético adora, a torcida adora ele. Ele é búfalo, os caras adoram ele. Só que o Atlético não tem a grana para comprar. Então o que o Santos está propondo é exatamente isso. Eu te dou o Morelos, você me dá o Inestrosa. Agora, o Inestrosa é um ponta direita, tá? Ele joga mais pelo lado direito. Mas isso não é problema. Por quê? Porque o Barreal, que tem jogado pelo lado direito, é um cara que joga pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo. Então você passa o Barreal para a posição que ele gosta, ou seja, a ponta esquerda, e colocaria o Inestrosa do lado direito. Só que o Inestrosa, um jogador de 23 anos, novinho ainda, ele em 58 jogos da temporada passada fez só 7 gols. Atacante, eu já falei para vocês, tem que fazer gol. É muito pouco, mas ele deu 9 assistências. 7 gols e 9 assistências. Nas assistências equilibra, mas precisa fazer mais gols. E outra coisa, o Inestrosa, nas redes sociais dele, já se despediu. Tchau, rapaziada, dos jogadores, da torcida, do clube e tudo mais. Ele não fica mais no Atlético Nacional de Medellín. O que resta saber agora é para onde ele de fato vai escolher o seu próximo destino. Se vai ser o Boca, que paga o dinheiro que o Atlético pede, ou o Santos, que oferece para o Atlético Nacional o Morelos. Agora, não vai depender só do Atlético nessa história. O desejo do jogador é o principal. Se ele falar assim, não, eu quero jogar no Boca, acabou. Se ele falar assim, não, eu quero jogar no Santos, quero jogar com o Neymar. Quero jogar lá que eu quero jogar. O Campeonato Brasileiro está forte, é o mais forte da América do Sul. Muito disputado, eu quero jogar lá. O Brasil é hoje, no continente sul-americano, a Europa do futebol. Todo jogador quer se transferir para a Europa. E na América do Sul, a maioria dos jogadores hoje quer se transferir para o Brasil, até porque aqui no Brasil o cara vai ganhar mais do que na Argentina. Nosso dinheiro é mais pesado. E isso pode ter um peso muito grande. O Inestrosa pode chegar lá para o Atlético e falar o seguinte, gente, é o seguinte, eu para o Boca Juniors eu não vou, porque eu tenho uma proposta do Santos que é muito mais vantajosa.
financeiramente e esportivamente falando também. Aí o Atlético Nacional vai tentar compor com o Santos. E o que o Santos quer fazer nesse negócio, de maneira inteligente, é colocar o Morelos sem gastar nada. Absolutamente nada. Essa é a jogada. Tá bom? Pessoal, outra coisa. O presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista à ESPN e nessa entrevista ele deixou claro, inclusive falando aquilo que eu já tinha dito para vocês. Não tem interesse no Gabriel. Por que não tem interesse no Gabriel? Porque tem vários fatores interrompendo essa transferência para ele. Primeiro, o Cruzeiro não cedeu até agora em nenhum momento e nem sinalizou dizendo que, olha, não precisa pagar nada. Ainda não. Eu acho que o Cruzeiro nem é problema. Eu acho que o Marcelo Teixeira, o Alexandre Matos, que é muito amigo do Pedrinho Lourenço, Pedrinho BH, ele se acerta. Ele se acerta, não tem problema nenhum. O problema é o Gabriel. O Gabriel não quer abrir mão dos 2,5 milhões por mês. E nesse caso, o Santos não vai pagar. O que não é apuração de dentro do Santos também, como foi a história do Rincon. Conversando com essa mesma pessoa, conversando com ela, etc e tal, o que a gente depreendeu nessa história toda? Por que o Santos não faz com o Cruzeiro o que todo mundo faz com o Santos? Chega lá pro Cruzeiro e fala, ô Pedrinho, é o seguinte, nós queremos o Gabriel emprestado por 1 ano, não vão pagar nada. E desse salário de 2,5 pau que ele quer, eu pago 1 milhão, você paga 1,5 milhão, você vai aliviar sua folha de pagamento em 1 milhão por mês. No final do ano, você tem 13 milhões de economia com o Gabriel. Ou então, Gabriel, 2,5 milhões não dá. 2 a gente paga. O Cruzeiro paga 1, nós pagamos 1 também. Certo? Aí o Cruzeiro vai economizar 1,5 milhão por mês. Que vai dar quase 15 milhões no ano. 15 milhões no ano. Então, isso é algo que o Santos pode fazer e talvez esteja tentando fazer com o Cruzeiro. Porque a batata quente, chamada Gabriel Barbosa, está na mão do Cruzeiro. Os jogadores não querem mais ele lá. O Tite, o técnico do Cruzeiro, também não. Então, não tem saída. O Gabriel não vai jogar mais no Cruzeiro. O Santos não pode agora se precipitar e dizer, eu pago. Não. A faca e o queijo estão na mão do Santos nesse momento. Então o Santos tem que chegar e fazer isso. Pedrinho, vamos fazer o seguinte, eu pego ele ligar. Agora, não pode dizer o seguinte, eu pego de graça com a obrigação de compra. Não pode ser obrigação de compra. Porque o Gabriel pode chegar no Santos no ano que vem e não jogar nada de novo. Aí você é obrigado a comprar o cara. Não pode, se for um empréstimo, não pode ser empréstimo com obrigação de compra. Agora, se o Gabriel se livrar do Cruzeiro e chegar de graça para o Santos, que o Santos seja inteligente e não dê um contrato de 3 anos para o Gabriel. Que dê um contrato para ele de 2 anos com opção de renovação para o terceiro ano, dependendo de metas atingidas. Aí beleza. O Santos tem que ser inteligente. E nesse ponto, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu confio muito no Alexandre Matos. Ele não é bobo. Ele não é bobo. Basta ver o que ele fez com o próprio Santos na questão do Zé Ivaldo. O Santos, de repente, estava amarrado, atado na questão do Zé Ivaldo, que atingiu as metas que foram muito favoráveis ao Cruzeiro e desfavoráveis ao Santos. E o Santos foi obrigado a pagar $1 milhão de dólares para a aquisição do Zé Ivaldo. Eu confio muito na sabedoria, na esperteza do Alexandre Matos nessa questão. Eu acho que o Santos não vai fazer bobagens, como vinha fazendo quando tinha lá Pedro Martins, quando tinha Galo, ou quando tudo estava na mão do próprio Marcelo Teixeira. Com o Alexandre Matos eu acho que vai ser diferente. Entendeu? Gente, é isso. Se aparecer alguma novidade nessa sexta-feira, eu volto aqui trazendo para vocês. Nem que seja um vídeo de 30 segundos, mas eu volto aqui contando para vocês. Mas nesse momento, as principais negociações do Santos são essas. Tem mais coisa? Tem coisa correndo aí no escalão mais baixo que o Santos está tentando fazer, mas que ainda estou apurando e são coisas ainda que são bem, bem prematuras, entendeu? Não estão ainda fechadas. Mas essas 3 negociações, Gabriel, que eu acabei de falar para vocês, Felipe Loyola e o Marino Inestrosa, são as 3 negociações do Santos que movimentaram o Santos nessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? Valeu!